História 1. Há 4 anos, eu morava em uma casa muito pequena com um quarto, com um dos meus melhores amigos. Não tínhamos condições de pagar algo maior, então foi por isso que optamos por um quarto. Eu dormia no sofá-cama na sala de estar, e meu amigo dormia no quarto. Isso aconteceu no outono, quando estava começando a esfriar. Meu amigo tinha tirado alguns dias para visitar sua irmã, que morava a algumas horas de distância. Assim, eu era o único em casa durante o final de semana. Não é que eu não gostasse da presença dele, mas era bom não estar apertado em uma casa pequena, pelo menos por um tempo. No domingo à noite, saí para comprar mantimentos e cheguei em casa por volta das 7 horas. Eu tinha trabalho no dia seguinte, mas dadas as circunstâncias incomuns, decidi ficar acordado um pouco mais e assistir a um filme. Fiquei no sofá por pelo menos 1 hora, quase terminando o filme, quando ouvi um leve baque vindo do corredor. Olhei para o lado, não vi nada, e pensei que fosse apenas a casa fazendo algum barulho. Continuei assistindo ao filme, e nos próximos 30 minutos não houve outros sons. O baque foi completamente insignificante e já tinha saído completamente da minha mente. Quando o filme terminou, enchi minha garrafa de água e voltei para o sofá, puxando-o para fora como uma cama e deitando-me. Fiquei mexendo no telefone por um tempo, mas acabei adormecendo por volta das 11 horas. Quando acordei, meus olhos estavam pesados, e minha visão estava embaçada. Não sabia por que tinha acordado, mas sabia que ainda era tarde da noite. Esfreguei os olhos um pouco e olhei para o relógio. Então, um som muito fraco veio do outro lado da casa, de madeira rangendo, como se alguém estivesse andando cuidadosamente pelos assoalhos. Meus olhos se arregalaram, e eu acordei totalmente. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto saía do sofá e caminhava até o corredor. O rangido parou, mas olhando pelo corredor, senti um medo terrível. Continuei descendo até chegar à porta do quarto do meu amigo, então me encostei nela e ouvi. Estava silencioso, nem mesmo um som vindo da casa. Torci lentamente a maçaneta e empurrei a porta alguns centímetros, movendo os olhos pelo quarto conforme eu abria a porta mais amplamente. Parecia vazio, mas rapidamente percebi como o quarto estava bagunçado, com coisas espalhadas pelo chão e na cama. Confuso, dei um passo para dentro do quarto e acendi a luz. Instantaneamente, no canto do meu olho, vi uma figura se afastando da abertura entre a porta do armário. Saltei para fora do quarto, bati a porta com força e corri para pegar meu telefone, enquanto ouvi a porta do armário se abrir e passos indo em direção ao corredor. Assim que peguei meu telefone, corri até a porta dos fundos e vi um homem grande descendo o corredor em minha direção. Saí e fui pelo quintal, mas o homem não me seguiu. 1 minuto depois, cheguei a um lugar onde me sentia seguro e chamei a polícia. Eles vasculharam a casa, mas não encontraram nada útil para descobrir quem era o homem ou por que ele estava lá. Eles também não têm certeza de como ele entrou na casa, mas é provável que tenha arrombado enquanto eu estava fora comprando mantimentos. Naquela noite, meu amigo estava tão aterrorizado quanto eu, e eventualmente, nos mudamos da casa, esperando nunca mais encontrar aquele homem. História 2. Comprei minha primeira casa no início dos 20 anos e morava sozinho. Estava contente e em paz vivendo sozinho, então decidi comprar uma casa no campo, em oposição ao ambiente urbano onde meu apartamento estava localizado. Tinha alguns vizinhos, mas a maioria mantinha distância, assim como eu. A casa era um estilo rancho, o que significava que não havia segundo andar, apenas um porão e o primeiro andar. O quarto principal ficava no lado de trás da casa, de frente para o pequeno quintal e depois só havia a floresta. Como o porão era subterrâneo, a porta de entrada externa era composta por 2 portas de aço que se abrem para cada lado, seguidas por um conjunto de degraus que levam a uma porta de entrada padrão para o porão da casa. Normalmente, eu não trancava essas portas externas, especialmente no verão, caso precisasse acessar o porão pelo quintal. No inverno, entretanto, quando não precisava entrar ou sair do porão, trancava essas portas, e às vezes, até mesmo no outono. Os 2 primeiros anos foram tranquilos, pacíficos e agradáveis. Eu podia sair pela porta dos fundos e caçar na floresta atrás da minha casa. Nas manhãs de folga,
eu simplesmente abri a porta da garagem do amanhecer ao anoitecer, sem problemas, com ninguém aparecendo sem convite. Eu trabalhava em um horário de turno rotativo de 12 horas, diurno e noturno, o que era brutal para me acostumar. Frequentemente, tinha dificuldade em fazer a transição do turno da noite para o turno do dia, dormindo demais ou não o suficiente. No entanto, o cronograma de trabalho se repetia em um padrão, então era bom poder planejar os dias de folga com antecedência. Em uma noite de dezembro, após concluir meus 3 dias de trabalho no turno da noite, estava difícil pegar no sono na primeira noite de folga. Era essencial voltar a dormir à noite para mudar de volta para o horário de trabalho do turno diurno, necessário para os próximos 3 dias. Nessa primeira noite de transição, eu normalmente dormiria muito levemente. Estava nevando lá fora desde o anoitecer, por volta das 17 horas, e algumas polegadas já cobriam o chão quando fui para a cama por volta das 23 horas. Caí no sono dentro da hora. Acordei por volta das 3 horas e a casa estava totalmente silenciosa. Deitei na completa escuridão, esperando voltar a dormir em breve. No entanto, após apenas 2 a 3 minutos, ouvi uma batida violenta do lado de fora da janela do meu quarto. Reconheci o som como alguém tentando abrir as portas trancadas do porão. Saltei da cama e corri pelo corredor comprido até a extremidade oposta da casa, onde estava a porta de vidro deslizante traseira e os interruptores das luzes externas. Acendi as luzes e olhei para fora da porta de vidro deslizante em direção às portas do porão. Não havia ninguém lá. Olhei mais de perto e pude ver pegadas frescas na neve vindo do pequeno caminho na floresta até as portas do porão. Não havia neve na maçaneta para abrir as portas, indicando que alguém tentou recentemente abri-las. Vi um segundo conjunto de pegadas afastando-se das portas do porão, com o que é às vezes chamado de o rabo de galo, indicando que alguém correu o mais rápido que pôde para longe da casa. Fiquei acordado até quase o amanhecer, deixando as luzes externas ligadas no lado de trás da casa. Decidi seguir as pegadas na floresta ao amanhecer, mas a neve recém-caída e o vento soprando as cobriram completamente. Depois de percorrer alguns metros na floresta, concluí que quem quer que estivesse tentando invadir provavelmente ouviu meu corpo de 110 quilos correndo pelo corredor dentro da casa, e eles fugiram para a floresta antes que eu conseguisse chegar à porta de vidro deslizante e ligar as luzes. Decidi não chamar a polícia, já que nada foi danificado ou roubado. A partir desse dia, certifiquei-me de manter todas as portas trancadas e não deixei mais a garagem aberta o dia todo, a menos que estivesse trabalhando nela. 8 anos depois, vendi a casa sem que ocorressem mais incidentes desde aquele evento específico. História 3. Quando eu tinha 16 anos, morava com meus pais em uma casa comum nos subúrbios. Meus pais eram do tipo que faziam muitas viagens, tanto a trabalho quanto a lazer, e o faziam durante todo o ano. Então, quando eles saíam durante o ano escolar, eu ficava em casa cuidando da casa por períodos que variavam de alguns dias a uma semana inteira. Eu não me importava e, às vezes, até gostava disso. Durante essa semana em específico, meus pais estavam fora por 6 dias, então praticamente todas as noites eu saía para pegar comida em algum lugar. Na segunda noite sozinho, joguei videogame no computador por quase 4 horas seguidas. Era uma sexta-feira, então eu estava ficando acordado até tarde e não precisava fazer lição de casa. Por volta das 20h15, percebi que nem tinha comido ainda. Parei um pouco e fui de carro até uma lanchonete próxima. Como estava perto do horário de fechar, não esperava encontrar uma fila, mas quando entrei, havia um homem sozinho parado no balcão. Ele parecia ter acabado de fazer o pedido e estava esperando pela comida. Contornei-o, um funcionário pegou meu pedido, e eu fiquei atrás do homem esperando também. Enquanto estava lá, notei o quanto o homem parecia áspero. Era alto e magro, vestindo roupas surradas e com cabelos longos e rarefeitos. Ele recebeu o pedido e saiu, mas eu não pude deixar de observá-lo sair, intrigado por sua aparência incomum. Poucos minutos depois, peguei minha comida, entrei no carro e saí do estacionamento. Não estava muito movimentado lá fora, então cheguei em casa rapidamente. Fui para o meu quarto, sentei-me à minha mesa e liguei um vídeo para assistir enquanto comia. Já eram 21 horas,
Mas eu não estava tão cansado e planejava ficar acordado por mais algumas horas pelo menos. Enquanto estava lá, ouvi um som rápido e sutil vindo do andar de baixo. Pausei o vídeo e escutei, mas não ouvi mais nada. Levantei-me e inclinei a cabeça para o corredor, ouvindo novamente, mas ainda não ouvia nada. Neste ponto, eu ainda não sabia o que era o som. Eu não estava prestando atenção o suficiente, e foi tão rápido que eu nem conseguia dizer de onde na casa vinha. Mesmo pensando que provavelmente não era nada, eu queria ter certeza. Então, desci as escadas e olhei ao redor. Não havia muito para ver, tudo estava como tinha sido deixado. Mas, ao passar pela porta da frente, percebi o que era o som. Agarrei a maçaneta e a sacudi, recriando exatamente o som que ouvi. Alguém havia testado a porta. Rapidamente, olhei pelo olho mágico e não vi nada. Em seguida, corri até a porta dos fundos. Vasculhei o quintal até que meus olhos se fixaram em uma figura. Ele estava de costas para a casa, parado na porta do galpão. Era alto e magro, e depois de alguns segundos, eu estava quase certo de que era o homem que tinha visto mais cedo na lanchonete. No entanto, momentos depois, ele forçou as portas do galpão e entrou. Vi isso como minha chance de chamar a polícia, então corri para o meu quarto e disquei 911 enquanto observava o galpão da minha janela. A operadora disse que os policiais estavam a caminho, mas menos de um minuto depois, o homem saiu do galpão segurando várias ferramentas grandes. Ele se apressou em direção à casa, indo direto para a porta dos fundos. Corri para o corredor para ver se podia fazer alguma coisa para impedi-lo ou talvez até mesmo sair de casa, mas fui interrompido pelo surdo estrondo de metal batendo contra a porta dos fundos. A adrenalina disparou, e nesses poucos momentos, tomei a decisão de correr para longe. Despertei as escadas e fui direto para a porta da frente, vendo o homem continuar a arrombar a porta dos fundos. Corri para o gramado da frente e até a rua, indo até a esquina do quarteirão. Passaram-se alguns minutos antes de 2 carros da polícia entrarem na entrada e entrarem pela porta da frente aberta. Voltei para casa, chegando exatamente quando eles retiraram o homem e o trancaram em seus carros. Eles o encontraram segurando uma chave de grifo pesada que ele tinha pego no galpão dos meus pais. Dentro da casa, parecia que o homem havia enlouquecido, destruindo tudo o que podia nos poucos minutos que levou para os policiais chegarem. Porque ele me seguiu para casa e fez o que fez é desconhecido, mas o homem claramente não parecia mentalmente estável. Se eu tivesse escolhido ficar dentro, não há dúvida de que o homem teria invadido meu quarto antes que a polícia chegasse, e ninguém pode saber ao certo o que ele teria feito comigo.